Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje, além de ser um vídeo para o nosso projeto Lendo Dickens, eu vou fazer uma contribuição para o movimento literário Victober, que se você ainda não conhece, dá tempo, estamos um pouquinho mais da metade do mês, mas é um movimento aí onde o pessoal está se reunindo, vários booktubers, para ler literatura vitoriana. Então, para saber detalhes, eu vou deixar aqui o link na descrição do vídeo da Cris, do canal Relivrando, que é quem está organizando esse movimento aí no Brasil, e vários booktubers participando também. Vou deixar na descrição para vocês conhecerem todos os canais. E aí eu vou aproveitar então, né, e unir tudo, Projeto Dickens com Victober, com o mês de Halloween e terror, e a gente vai falar um pouquinho hoje sobre o trabalho de Dickens com o sobrenatural, que eu desenvolvi a partir então da leitura desse livro aqui, que é um livro de contos do Dickens, Histórias de Fantasmas, publicado pela L.M. Pocket. Então, do Victober não vou falar muito, tá? Para não estender o vídeo, mas vão lá no vídeo da Cris que vocês vão entender. Basicamente é isso, é um movimento aí mundial de leituras vitorianas no mês de outubro, né? E o que seria leituras vitorianas? Basicamente são literaturas escritas na era vitoriana, que compreende o período de reinado da Rainha Vitória na Inglaterra. Foi um período de muitas mudanças, a gente está falando aí do período de 1837 a 1901, que foi o ano do falecimento da rainha, e foi um período realmente de muitas mudanças, né? O contexto histórico-social da Inglaterra, principalmente no século XIX, é algo que marcou aí, né, a história da humanidade. Muitos escritores, justamente ingleses dessa época, se tornaram atemporais, escritores eternos que até hoje fazem sucesso aí na literatura, né? Muitos clássicos que a gente lê vieram desse período, né? E foi um período, como eu disse, de muitas mudanças sociais por conta da Revolução Industrial, né? O Dickens colocava muito isso nas suas obras, mas também foi um período muito marcado por essa pegada de sobrenatural. Isso porque eu descobri isso esses dias, gente, através daquele livro que eu vou deixar aqui a capinha, recomendo muito para vocês, que eu li também, o Vitorianas Macabras, que é um livro de contos escritos por escritoras que viveram na época vitoriana, e são contos todos de terror, né? E lá explica um pouquinho, também tem uma mini biografia da Rainha Vitória, que aliás eu vou deixar no link também. Eu tenho um vídeo também sobre uma biografia da Rainha Vitória que eu li, já faz algum tempo, no começo do projeto das Brontë, mas assim, tinha muita coisa lá que eu não conhecia, né? Eu li a partir daquela biografia, que inclusive foi escrita que eu vou deixar aqui na descrição, mas ele era assim um fã da Rainha Vitória, então obviamente ele pesou um pouquinho a mão aí na defesa, né, nas coisas boas, nas qualidades dela, né, que a gente sabe que tinha muitas também, mas a Rainha Vitória também tinha umas esquisitices, né, e isso eu descobri lendo Vitorianas Macabras, que uma das esquisitices dela foi que quando o rei Alberto, que foi o amor da sua vida, morreu, ela basicamente cultuou ele por vários anos, né? Ficou enlutada, vestia preto, gente, umas coisas bizarras assim. Parece que ela mandou fazer uma mão, moldar a mão dele, e ela dormia pegando naquela mão. Ela mandou fazer um busto dele, todas as fotos de família ou de reuniões que ela tirava, ela colocava o busto dele. Então era uma época que, coincidentemente, nos Estados Unidos, toda aquela pegada do espiritismo, mesas girantes, ela estava acontecendo. E a Rainha Vitória, então, por conta desse culto, né, ao rei morto, ela acabou também trazendo isso para a Inglaterra, né? E o Dickens
entrou nessa pegada e resolveu também escrever sobre isso. Por isso a gente vê, não só na escrita do Dickens, mas em vários autores, eu principalmente, né, que acho que é a literatura que eu mais conheço da época, das irmãs Brontë, a gente percebe na maioria das obras, principalmente da Charlotte, né, e o Morro dos Ventos Uivantes tem essa pegada também, né, sempre essa pegada assim do gótico, do sobrenatural, porque naquele período realmente isso foi muito destacado, não só pela influência da rainha, porque a rainha influenciava muitos costumes e modismos na população, mas também por esse contexto social aí muito sofrido para a classe pobre por conta da Revolução Industrial. Então tinha muito aquela coisa também do apego da classe pobre ao místico, ao religioso, a essa parte sobrenatural. Dada essa introdução, a gente vai ter então, né, nesse contexto todo, o Charles Dickens, né, que é um autor queridinho de muita gente, inclusive meu, e que tem toda essa pegada na sua obra. Inclusive eu vou abrir um parênteses agora para falar que tem muita gente que não consegue sentir uma proximidade com as obras de Dickens, principalmente porque a maioria são muito extensas, né? Mas tem muito daquele negócio, né, que você conseguir saber um pouco sobre a vida do escritor e o contexto de onde ele viveu, né? Eu li até isso num livro de crítica literária, mas agora eu não lembro aonde foi. Mas eu li algo assim que, independente de um escritor escrever uma obra sobre um período antes do nascimento dele, ou até uma obra futurista, ele sempre vai colocar o ponto de vista dele sobre o presente que ele está vivendo, né? Isso é inevitável, né? Eu já falei em outros vídeos também, não vou me estender, né? Que Dickens teve uma infância muito sofrida, justamente por conta dessa revolução industrial, a família dele, que era um pouco abastada, o pai dele entrou em dívidas, perdeu tudo, foi preso por conta disso. Então, aos 12 anos, Dickens começou a ter que trabalhar numa fábrica de sapatos, morou com os pais numa prisão. Naquela época era permitida a família morar com quem estava preso, e tudo isso ele coloca nas obras dele, né? E ele também tinha essa atração pelos fenômenos sobrenaturais. Claro que a gente tem, né, aquele famoso Canção de Natal ou um conto de Natal, onde ele coloca lá o protagonista, né, o rabugento, o Scrooge, em contato com fantasmas, né, e aquele foi realmente o maior sucesso dele, foi onde ele abriu caminho, né, para esse público que ele, como um gênio de marketing que era e é considerado por alguns críticos, realmente viu essa pegada aí, o quanto seria legal ele colocar isso na literatura e quanto público ele iria alcançar, e realmente foi assim que aconteceu. Dickens ficou tão atraído por esses temas sobrenaturais, paranormais que estavam ali, né, emergindo na época, que em 1862 ele se tornou membro de uma sociedade. Na verdade, foi a primeira sociedade londrina de investigação paranormal. Eu não lembro o nome dela, é um instituto, vou deixar aqui embaixo na tela. Só que o Dickens, até onde eu li, né, o pouco que eu conheço da biografia dele, desse lado sobrenatural, ele era uma pessoa que ele tinha muita curiosidade, ele era muito atraído por essa pegada sobrenatural, mas ele não acreditava muito. Ele sempre tentava ligar as coisas que aconteciam a fenômenos físicos, né, ou explicados, né, pela ciência, embora ele tinha essa noção de que a ciência não conseguia explicar tudo, né? A gente estava também numa época ali onde, né, a psicologia começava a dar os seus passos, né, e muita coisa era explicada por fenômenos psicológicos. Ele procurava sempre tentar entender pela ciência, né, mas ele não colocava isso nas obras. Inclusive ele foi até criticado por isso,
porque mesmo aqui nesse livro a gente percebe no Canção de Natal, embora ele colocasse o sobrenatural nas obras dele, ele nunca entrou numa complexidade, num aprofundamento do assunto, né? Ele continua com aquela pegada de entretenimento, aquela coisa mais branda, né? Tanto que as obras dele, algumas eu dou muita risada, porque o Dickens colocava muito humor nas obras, mas ele nunca se aprofundou assim, acho que justamente por isso, né? Opinião minha, porque ele sempre queria uma explicação para as coisas, né? Ele se sentia atraído, mas diferente do Conan Doyle, né? Que também foi um grande, né, entusiasta desse lado sobrenatural, mas o Conan Doyle, ele realmente acreditava, né, em espíritos, em toda aquela coisa do espiritismo. Teve até aquela história das fadinhas que apareceram no Jardim das Meninas, não sei se vocês conhecem, eu sempre quis fazer um vídeo sobre isso, gente, mas nunca, sei lá, se vocês quiserem eu faço, eu tenho até um livro com as fotos, aquela discussão que teve, que acho que, eu lembro que eu era adolescente, passou no Fantástico sobre isso, né? O caso das fadinhas lá, que nunca ficou comprovado se eram de verdade ou não. E o Conan Doyle, na época, foi o responsável, né, jornalista, a ir até a casa das meninas e investigar isso de perto, porque ele era muito curioso com relação a isso. Mas ele realmente acreditava, né? O Dickens, ele não acreditava, ele achava que tinha que ter uma explicação científica, né? E é engraçado, né, que apesar do Dickens ter tantas obras, né, que até hoje fazem sucesso, e ele ser visto realmente como um escritor muito marcante por conta das críticas sociais, mas se a gente for pensar, o sucesso dele mesmo, me parece que veio com essa pegada sobrenatural, porque ele começou a se tornar o chamado ídolo das massas, né? Foi depois que ele se propôs a ajudar um projeto social que levava a leitura às classes trabalhadoras. E foi nessa época, então, que ele já tinha escrito Canção de Natal, que ele se propôs a ser voluntário e fazer leituras públicas da história para as pessoas, né? E foi ali que ele realmente, né, começou a ser aplaudido. O Dickens tinha uma pegada de ator também, né? Ele chegou nas épocas das vacas gordas da infância dele, se não me engano, ele chegou a ter algum contato com o teatro. Então, dizem que quando ele fazia essas apresentações, essas leituras públicas, ele não só fazia a leitura, ele fazia toda uma encenação. Dizem, né, testemunhos dizem que era um show à parte, né? Existem registros aí de pessoas que acompanharam e realmente ele era muito aplaudido, lotava, e foi ali que ele realmente se tornou, né, naquela época, um dos maiores escritores, dos mais reconhecidos, né, e famosos ali da Inglaterra. E para finalizar, então, né, e falar um pouquinho desse livro, além do que são 13 contos, né, ligados com histórias de fantasma, por isso que eu resolvi fazer um pouquinho essa conexão aí do tema com o sobrenatural, porque não teria muito conteúdo para fazer um vídeo sobre o livro de contos, né, mas eu vou, inclusive esse livro tem a história do caixeiro viajante, que é bem famosinha, né, muita gente deve conhecer, ela tá aqui nesse livro, né, o manuscrito de um louco, a história dos duendes que sequestraram um coveiro foi uma das que eu mais gostei. Mas eu vou falar um pouquinho sobre o primeiro conto do livro, que acho que até é o mais extenso, que chama O Sinaleiro, ou em inglês The Signalman. Esse conto é um conto muito estudado, justamente porque, diferente da maioria da escrita de Dickens, existe embutida uma certa daquela complexidade, aquele aprofundamento que eu falei para vocês que não era do costume dele colocar e que ele até foi criticado por isso. O Sinaleiro, ele vai contar a história, então, de dois personagens. Ele vai ter um narrador e vai ter o sinaleiro, que na verdade é o cara que trabalhava no trem, né? E aí o conto começa com o narrador chamando o sinaleiro, como se o narrador estivesse num nível acima e o sinaleiro estivesse lá embaixo, e ele fala assim:
ou lá embaixo, né? E começa a puxar conversa com o sinaleiro. O conto vai descrevendo aí toda a situação, aonde está um, aonde está outro, mas basicamente ele começa uma conversa com o sinaleiro que está trabalhando, tá? Para eu poder falar um pouquinho desse conto, eu vou precisar dar spoiler. Então, se você quer ler esse conto antes e não quer spoiler, você pula pro tempo que eu vou colocar lá na descrição do vídeo, tá? Não muita coisa, porque é curto, né? Mas também é só dele que eu vou falar daqui pra frente, né? Mas, basicamente, o narrador vai conversar com o sinaleiro. E aí, depois de uma, duas, três conversas, o sinaleiro confessa para ele que tem visto um fantasma rondando a região. E que ele tá assim um pouco receoso, desconfiado, inquieto, porque das 3 vezes que esse fantasma apareceu para ele, 2 vezes aconteceram mortes ali na linha do trem, né? E assim, eu tô resumindo do resumão. No final, depois de muita conversa para lá e para cá, a gente vai descobrir então que o sinaleiro é o terceiro morto, ele está morto, né? O contexto desse conto, ele é todo sobrenatural. E eu recomendo a leitura, gente, porque ele parece, né, contando assim, pareceu muito simplão, mas não, gente. Ele se desenrola aí nas conversas entre os dois e ele tem uma baita complexidade sobre principalmente a parte da psicologia, que eu falei, né, estava sendo muito, começando, né, a se destacar ali na ciência naquela época, né? O conto foi escrito ali da metade para frente do século XIX, foi escrito em 1866 e ele vai conter então na escrita algumas características que começaram a se destacar na literatura naquela época, né? Então uma delas foi o narrador inconfiável, né? Como é o narrador que está conversando com o sinaleiro, você não sabe direito, sabe, se ele realmente se dá para confiar no que ele fala, porque ele não acredita muito no que o sinaleiro fala para ele, ele fica meio desconfiado o tempo inteiro, e aí você também não sabe se você pode confiar nele completamente. Outra coisa foi aquela questão do duplo, né, que a gente vê em vários livros também, né? Apesar de ser um conto de entretenimento, a gente consegue, principalmente se fizer uma releitura, você consegue ver essa pegada mais psicológica, né? E achei isso muito legal também, porque ele também captou mais uma coisa que estava ali, né, emergindo, acontecendo e colocou na obra dele. Na verdade, eu quero deixar como dica, principalmente para quem, claro, gosta dessa pegada sobrenatural, mas para quem ainda não se encorajou de ler um calhamaço de Dickens, né? Acho que é uma boa pedida para você experimentar a literatura de Dickens, a maneira como ele escreve, como ele expõe as coisas. Então aqui ficou um pouquinho, né, gente, uma coisa bem superficial, porque é um contexto histórico realmente de muitas informações e de muita complexidade, mas eu tentei deixar, né, além da dica desse livro, um pouquinho dessa relação da obra de Dickens com o sobrenatural. Então é isso, gente. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!